Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui deixar uma explicação para vocês fazer a primeira parte aqui da apostila, que é a primeira página, assim. Então aqui vai ser mais técnicas de leitura, né? De leitura e de compreensão de texto, né? Como que vocês podem fazer uma leitura de texto rápido e pegar assim, a ideia principal do texto sem precisar aprofundar muito na questão da tradução. Então, algumas técnicas de leitura são essenciais nessas horas. Por exemplo, em todo o texto pode apresentar imagens, né? Então, se vocês analisar bem a imagem, observar, isso ajuda bastante a entender o texto. Então, ok, se vocês observar a imagem aqui, vocês já vão saber assim, do que se trata, né? Do que pode ser, qual é a temática do texto. Isso ajuda bastante a gente já compreender uma boa parte do texto. Também observar a fonte. Também o que ajuda bastante é observar o título, subtítulo. Isso ajuda muito. Logo em seguida, depois de vocês fazerem isso, vocês podem também fazer uma leitura rápida, né? Uma ou duas vezes, uma leitura assim rápida, sem assim focar na tradução, mas para vocês ter uma estar mais íntimo com o texto, né? Tentar entender mais um pouco. E depois vocês vão começar o quê? Pode começar a selecionar o texto, selecionar palavras que vocês já conhecem, né? Palavras que vocês já sabem o que significa. Isso ajuda bastante a entender o texto, a compreender. Por exemplo, vocês pegam e vão circular palavras que vocês já conhecem. Por exemplo, se eu vejo que a palavra killers, eu acho que deve ser assassino ou matador em português. Eu já vi essa palavra em algum lugar, em algum jogo. Então vocês vão selecionando palavras que vocês já conhecem. E isso vai ajudando bastante a entender o texto. Depois de fazer isso, de circular palavras que você já conhece, que você já sabe o que é, o que você já tem uma certa ideia que seja, vocês podem partir para uma outra técnica que é de buscar palavras cognatas, né? O que seriam palavras cognatas? São aquelas palavras que é parecida em português, que a gente olha assim e traduz mentalmente por aquela palavra em português que a gente pensa que é, o que a gente acha que é. Por que a gente traduz mentalmente? Por ela ter uma estrutura parecida em português, ou até o som, isso acaba ajudando a gente a traduzir de uma forma mental, assim, né? Eu acho que essa palavra deve ser isso em português, significa isso, porque ela é parecida. Então, essas palavras ajudam bastante a compreender o texto, né? Esses cognatos. Por exemplo, vocês pegam millions aqui, vocês dizem, eu acho que isso significa isso em português. Drugs, tipo drugs, eu acho que drugs deve ser drogas, então você vai selecionando. Aí vocês já vão vendo que já vai compreendendo melhor o texto, entendendo melhor do que se trata. Tipo, human, eu acho que deve ser humano em português, porque ela é parecida, né? Então eu vou selecionar e traduzir como humano. Então você seleciona, circule. Então vocês já vão conseguindo compreender melhor o texto com essas técnicas, né? Claro que além dos cognatos, pessoal, pode ter aquelas palavras que são os false friends, né? Os falsos cognatos, né? Como assim falsos cognatos? Porque tem palavras que a estrutura é parecida ou até mesmo igual em português, mas não é aquilo, não é aquele significado que a gente acha que pensa que é em português. É totalmente diferente. Então essas são os falsos cognatos. Mas esses casos são bem poucos. Tem muitas palavras cognatas que realmente é parecido em português, que realmente significa aquilo que a gente pensa que é, ok? Então depois de fazer essas técnicas de leitura, de compreender melhor o texto, aí vocês já vão ter compreendido, já ter tirado o tema central, né, o tema principal do que está falando o texto. Depois vocês terem compreendido a partir de imagem, subtítulo, título, estrutura do texto, fonte, palavras que vocês já conhecem. Mesmo assim, depois de tudo isso, pessoal, todos esses passos que vocês deram para tentar encontrar o tema central do texto,
você ainda não conseguiu entender ainda, aí sim vocês vão partir para o dicionário, mas é de último caso. Aí vocês vão utilizar o dicionário para tentar assim traduzir algumas palavras-chave. Ok? Depois de fazer isso, aí vocês vão responder essas duas perguntas aqui, que é de acordo com o texto. Aí vocês vão escolher uma dessas alternativas, A, B, C ou D. E aqui tem uma frase que foi retirada do texto e tem uma possível tradução do que seja essa frase, né? Aí vocês vão escolher uma dessas alternativas. Ok, pessoal? Então essa é a atividade para vocês fazerem na aula. Boa sorte. Bye bye. See you.